vamos à nossa revisão. Espaço urbano. Vamos lá, então, durante a revisão, temos que ter em mente que na Ásia, não se esqueçam, no continente asiático é que vai surgir as primeiras cidades do mundo. É no continente asiático que vai abrigar os vestígios arqueológicos das primeiras cidades do mundo, ok? Na Europa, as grandes cidades europeias elas vão se desenvolver durante o século XVIII, vão se expandir, sobretudo graças aqui ao êxodo rural. Esse êxodo rural ele vai ser estimulado pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai ser responsável por esse processo de urbanização e também esse processo de urbanização vai ser responsável pelo surgimento das metrópoles. E esse processo hoje ainda ocorre, principalmente em vários países da África, ocorre isso na Índia e na China. Primeiras cidades do mundo vão ocorrer nas civilizações da Mesopotâmia. E na região da Mesopotâmia vão surgir os assírios, os hititas, os sumérios, os babilônicos, os fenícios. E as cidades? A cidade de Babilônia, a cidade de Ur, a cidade de Tiro, a cidade de Sidom. São cidades aqui, a cidade de Nínive, são essas grandes cidades da Mesopotâmia e do Mar Mediterrâneo. Também, por exemplo, nos atuais territórios hoje do Egito, do Paquistão, da Índia e da China, vão surgir nessa região as primeiras aglomerações urbanas, tá? E elas vão se desenvolver próximo da onde, professor? Próximo às planícies aluviais, tanto do Rio Amarelo, Rio Azul, Rio Nilo, Rio Tigres, Eufrates, Indo ou Rio Ganges. Até hoje, aqui são 3 exemplos de cidades que foram fundadas na antiguidade e ainda subsistem. É o caso aqui de Sidom no Líbano, Benares na Índia e Damasco na Síria. Durante o Império Romano, ele também foi responsável pela fundação de algumas cidades, entre elas Londres, capital da Inglaterra, Colônia na Alemanha e Constantinopla na Turquia. Vamos lá ao primeiro surto de urbanização, as cidades industriais. Não esqueçam, gente, a característica dessas cidades não são cidades comerciais, são cidades industriais. Significa que elas surgiram principalmente pelo processo da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial ela vai ser responsável por esse primeiro surto de urbanização na Europa. Não esquecendo que as primeiras cidades, fruto da Revolução Industrial, vão ser a cidade de Manchester, Bristol e a cidade de Londres. Esse é Londres aqui em 1830. Em 1830, Londres já contava com 1,6 milhões de habitantes. É uma cidade muito populosa para a época. Então a Revolução Industrial ela vai se dar em toda a Europa. Então ela sai da Inglaterra, ela vai se expandir em toda a Europa, vai transformar as cidades europeias desde a Bélgica até a Rússia, fazendo com que o crescimento demográfico dessas cidades cresça absurdamente. E isto justamente através da atividade industrial. Então, tanto aqui que as altas chaminés das fábricas vão deixar as cidades em sua atmosfera cinza. A partir da Revolução Industrial, alguns elementos, como os meios de transporte e os meios de comunicação, eles irão contribuir para essa conexão entre essas cidades. Enquanto o crescimento da população nas cidades do continente europeu, de um modo geral, se tornou gradativamente mais lento, na segunda metade do século XX, na Ásia, vai ocorrer a chamada segunda onda de urbanização, principalmente aqui no Japão. A China e Tóquio, na verdade Pequim e Tóquio já eram cidades populosas antes do advento
essa segunda onda de urbanização. Então, o segundo surto de urbanização, as metrópoles asiáticas. Então, o processo de urbanização e industrialização que sai aqui da Europa, juntamente aqui com o êxodo rural. Então, o êxodo rural aqui, gente, vai ser o que? Um elemento, tá, importante na formação dessas metrópoles asiáticas. Não esqueçam disso. Então, ele é a forte contribuição do êxodo rural para a formação de quê, professor? Dessas metrópoles asiáticas. Que elas vão ocorrer também na América Latina, na África e principalmente aqui na Ásia. Naturalmente, ela vai ocorrer aqui também na Índia. A Índia aqui já contava com ferrovias, rodovias e rede de telefonia. Justamente é uma herança inglesa. Essas três cidades, Nova Delhi, Mumbai e Calcutá, vão se tornar mega cidades. E as grandes cidades aqui da Ásia, só citando algumas, vai de Dhaka no Bangladesh, passando por Xangai na China, por Tóquio no Japão ou Seul na Coreia do Sul. Então, essas grandes cidades mais populosas são essas cidades asiáticas que vão aqui se desenvolver a partir das últimas décadas do século XX e início do século XXI. Outra questão aqui é as chamadas cidades modernas do deserto arábico. Foram construídas, não se esqueçam, pelas divisas adquiridas com a exportação do petróleo. Então, a exportação do petróleo vai possibilitar o surgimento dessas grandes cidades modernas nesse deserto arábico. Mas vai ser possível também não só pela exportação de petróleo, mas também pela numerosa mão de obra, gente, precedente de países como Paquistão, a Índia, Nepal e Bangladesh. Quais são as principais cidades? São Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama. Cidades sustentáveis, alternativas atuais e para o futuro. Então, essas cidades sustentáveis têm como principal objetivo a melhoria da qualidade de vida. Não se esqueçam disso. Entre essas cidades, qual o destaque para as cidades europeias, asiáticas e da Oceania, como Melbourne, Viena, Seul, Singapura e Zurique. Como vimos, cada cidade ela vai ter um critério. Por exemplo, Melbourne, quais são os principais critérios? Vai da assistência médica até a sua infraestrutura. Seul, são as grandes extensões de áreas verdes. Singapura, reaproveitamento da água. E Zurique, a mobilidade urbana. Vamos lá ao desenvolvimento de novas cidades. Não se esqueça, isso é importante, né? O que são essas cidades inteligentes? Tá? As cidades inteligentes são cidades que misturam o conceito de cuidado com o meio ambiente e tecnologias informacionais. Isso são chamados as cidades inteligentes. Não se esqueça, cidades inteligentes. Revolução técnico-científica e informacional. Então, aí, depois de 200 anos depois da eclosão da Revolução Industrial, a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo aqui ele vai acelerar e vai acelerar demais. Essa aceleração vai dar origem aqui ao que chamamos hoje de quê? De meio técnico-científico e informacional. Todas as tecnologias modernas de hoje, elas são pós Segunda Guerra Mundial. Esses avanços tecnológicos na questão de pesquisa científica vai desde a dimensão do espaço cósmico, passando pela questão do micro-universo, da eletrônica e da genética. Então, são características, ou são essas novas pesquisas que vão dar uma nova cara
a questão técnico-científico informacional. Vamos lá, indústria e tecnologia. Para podermos falar da atual situação, devemos retroceder um pouquinho na história. E vamos lá, desde as minas de carvão na Inglaterra, né, que foram utilizadas para alimentar as máquinas de vapor dessas indústrias, principalmente aqui das indústrias têxtil. A Revolução Industrial, ela vai avançar sobre outros setores, como o setor de transporte. Então a Inglaterra lá do século XVIII, ela vai o quê? Ela vai investir, na verdade não, na verdade a Revolução Industrial, ela vai contribuir para o aumento da produtividade agrícola. A partir de agora o campo ele vai absorver novas técnicas advindas da Revolução Industrial. E isso vai favorecer o quê? O processo de urbanização e o crescimento das cidades. A produção fabril, ela vai conduzir a Inglaterra e a Europa para um poder político e econômico a nível global. Esse poder econômico da Europa ele só vai ser possível através da produção de bens, da inserção dos meios de comunicações como telégrafo, trens e navios a vapores. Isso vai possibilitar o chamado mercado global. E esse mercado global ele vai ser controlado pela Europa. Mas lá no século XIX, esse processo de industrialização ele deixa a Europa, avança sobre a América do Norte, Japão e Austrália. E a partir daí, há uma modificação nos modos de produção. Até então, para aumentar a produtividade, agora seriam alterados os chamados métodos de trabalho, entre eles o Fordismo. Como se caracterizava o Fordismo? Os modos de produção também se transformavam a fim de garantir elevada produção. A produção em série de peças passando sobre esteiras de fábricas, sendo interruptamente montadas por operários de movimentos autômatos ou repetitivos. Então, esse vai ser o modelo a partir ali do século XIX. Durante a Guerra Fria, isso a partir de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, países como a União Soviética, a China e toda a Europa Oriental também vão se industrializar, mas essa industrialização vai se dar a partir das indústrias de base, como siderúrgicas, metalúrgicas, que vão ser o quê? Financiadas pelo Estado, aproveitando o quê? A abundância de recursos minerais. As empresas multinacionais também vão ser responsáveis por esse momento, por esse processo. Possibilitava a migração das fábricas para as outras regiões do mundo, menos desenvolvidas, com elevada disponibilidade de matéria-prima e mão de obra barata. Então essas empresas passam aqui a montar filiais. As empresas a partir de agora não exportam mais produto, exportam fábricas. E isso, por exemplo, vai chegar no Brasil e em toda a América Latina. O modelo adotado, tanto na América Latina como países como África do Sul, Turquia e Índia, vai ser chamado substituição de importação. Matérias que eram importadas por esses países vão agora ser fabricadas por eles. Outro modelo vai surgir. As empresas transnacionais agora elas vão fazer essa operação. Esse modelo é chamado de plataforma de exportação. Na verdade, são o quê? Essas empresas agora vão se estabelecer em países como Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. E também isso vai ser expandido para a Malásia e para a Tailândia. Esses quatro aqui vão ser chamados dos tigres asiáticos. Vão ser regiões produtoras de bens eletroeletrônicos, com a sua produção voltada para o mercado internacional, para o mercado global, financiada por empresas americanas e japonesas. Atualmente, tanto os Estados Unidos, Europa, Japão, seguido de China e de Índia,
concentra investimento em indústrias de tecnologia de ponta em diferentes campos das ciências. O que são os tecnopolos? Os tecnopolos são regiões que agregam universidades, laboratórios, centros de pesquisa, empresas de informática, que vão desenvolver o quê? Fontes de energia alternativa, setor aeroespacial e diversas indústrias da área de alta tecnologia. Isso aqui são alguns países com seus tecnopolos. Globalização e as transnacionais. Não se esqueçam. Vamos lá, então, no início da segunda metade do século XX, um conjunto de processos se consolidou. Que processos foram esses que possibilitaram aqui o avanço da globalização? Primeiro foi o que? A rede de comércio internacional, já estabelecida, o fluxo de capitais, esse é dinheiro, as empresas poderem investir em qualquer parte do mundo, devido ao que? O sistema de comunicação e o avanço do capitalismo financeiro, né, que vai fazer esse suporte financeiro da instalação dessas novas fábricas, novos parques industriais e assim por diante. Então, esse conjunto de processos, não esqueça, esse conjunto de processos vai possibilitar ou vai consolidar o processo de globalização. Vamos lá, quais processos são esses? Fluxo de capitais, capitalismo financeiro e a rede de comércio internacional. Não se esquecendo que a economia e cultura se tornam globalmente conhecidas e interconectadas. Vai haver uma sensação de ocultamento das distâncias do globo. Antigamente parecia tão distante, essas regiões elas vão se tornando, parece, mais curtas, mas graças ao quê? Há dois elementos aqui. Esses dois elementos são os meios de transporte e comunicação. Vamos lá, a globalização. Então, o que seria a globalização? Então, é o conjunto dessas transformações, né, a quais se somam. Qual transformação é essa? É o fluxo de capitais, é a expansão do capitalismo financeiro, é o comércio internacional. Eles vão possibilitar o quê? Juntamente com quem? Com as tecnologias, os desenvolvimentos tecnológicos no setor da informática, né, da era dos computadores e smartphones, a ciência espacial, na robótica, na nanotecnologia e na diversificação das fontes alternativas de energia. Somando a isso as pesquisas genéticas, entre outras, deu-se o nome de globalização. Vamos lá, as transnacionais. Então, origem. Quais são as origens dessas transnacionais? Elas vão surgir aqui nos Estados Unidos, Europa e no Japão. Por que elas vão se expandir? Elas só vão se expandir graças à facilidade dos meios de transporte e comunicação. Justamente por quê? Porque esses processos industriais eles estão fragmentados. Tá? E essa fragmentação desse processo, ou fracionamento, só era possível com o quê? Com a modernização dos meios de transporte e comunicação. Fraciona-se cada vez mais o processo de bens e circulação de capitais no mundo. Essa fracionação se refere à produção de bens. Exemplo, um celular que é montado no Brasil, ele é só montado no Brasil. A maior parte dessas peças vem de outros países. Então isso chama-se o quê? Fracionamento do processo de produção de bens.